Graça e paz, nação do avivamento. Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Já não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos de nada. Amém? Porque o tempo da nossa libertação chegou. Amém? Então diga assim: o tempo da minha libertação chegou. Vamos lá? Amém. Então dê um aplauso ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Quando a gente fala em tempo, a gente tem que pensar também em tempos proféticos. Tempos proféticos. Tempos proféticos são os tempos de Deus, sabe? São as intervenções de Deus na terra. Gente, nós não estamos abandonados, não. Nós não estamos largados na terra, soltos. O que acontecer, aconteceu. Nós não temos controle de nada. Deus não está nem aí para nós. Deus tem coisa mais importante para fazer. Não. Deus, ele faz intervenções o tempo todo. O tempo todo tem intervenção de Deus em nosso favor. Amém? E o Shemitah é um tempo. Coloca lá, por favor. O Shemitah é um tempo. Shemitah, o ano da sua libertação. Amém? Então é isso que a gente vai falar hoje. Porque o Shemitah, ele é um tempo profético. O Shemitah é um tempo. A palavra Shemitah significa liberar, deixar ir. Sabe? Às vezes você não consegue ir, você não consegue avançar, porque tem algo te segurando. Sabe? Então, o tempo Shemitah é uma intervenção de tempo profética. É um tempo profético. Então, veja, nós temos o tempo comum. Tempo comum. Tempo profético é um tempo de Deus. Vez por outra, Deus libera do seu tempo sobre o nosso tempo. Amém? Então, ele libera o tempo profético dele sobre o nosso tempo. Então, veja, nós estamos num tempo comum. Aí Deus libera um tempo profético, que são vários. Esse aqui é um deles, Shemitah. Aí liberou o tempo Shemitah. Quando esse tempo entra no nosso tempo, nós ficamos debaixo dessa bênção aí. Então, o tempo Shemitah, você não precisa entender hebraico, saber o que é Shemitah, a origem da palavra, raiz, verbo. Isso não interessa nada disso. Não vai levar a lugar nenhum. Você tem que entender o profético do tempo Shemitah e de todas as coisas. Estava uma imagem antes ali de Rosh Hodesh, que é quarta-feira, que é outra coisa também que a gente precisa entender. A gente não precisa entender o termo, né? Rosh Hodesh é um nome hebraico. Tá? Então, Rosh Hodesh. Rosh é cabeça. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Hodesh. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Cabeça do mês, o Rosh Hodesh acontece, é um tempo profético que todo mês, início de mês bíblico, esse tempo profético entra no nosso templo, no nosso tempo. E é interessante, por exemplo, quarta-feira será dia 6. Então, quarta-feira é dia 6. Né? No calendário bíblico, é o início do mês bíblico, do mês de número 8. E nós estamos já no dia 6 do nosso mês. Então, é interessante a gente observa isso. Nós estamos num tempo e Deus tem um outro tempo. Então, aquele tempo entra no nosso tempo e traz modificação. Então, Rosh Hodesh na quarta-feira, ele traz um tempo novo, uma novidade. É um tempo de mudanças, de você fazer coisas novas. Ele é anunciado nos céus, inclusive, né? Ele é anunciado nos céus, ele é pontuado, vai ter uma lua nova no céu.
Então são detalhes proféticos tremendos, mexe com tudo. Deus é o criador de tudo. Salmo 19 diz, os céus, com suas estrelas, planetas, galáxias, tudo. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, onde estão todos esses astros, anunciam as obras das suas mãos. Amém? Mas então vamos voltar para o Shemitah, porque o Rosh Chodesh é quarta-feira. Voltando para o Shemitah. Então, Shemitah, a palavra Shemitah é deixar ir, liberar, trazer libertação. Ou seja, a pessoa, ela não consegue se libertar sozinha. Qual a diferença de você sair ou de você ser liberto? Você está numa prisão. Qual a diferença de você sair e ser liberto? Aí eu te pergunto, você pode sair da prisão? Sair, pegar, abrir a porta e você sair? Não pode. Agora, você pode sair da sua casa? Pode, né? Você pode sair da sua casa. Mas da prisão, o preso pode sair da prisão? Não. Mas ele não sai? Sai. Mas como que ele sai? Ele sai quando ele é liberto. Então, um preso, ele pode ser liberto. Aí ele sai, né? Se ele não for liberto, ele não tem como sair. Então, nós aqui na terra, nós estávamos presos no mundo espiritual, presos às forças das trevas, diz a palavra de Deus. Estávamos presos, então a gente não tinha como sair. A gente só poderia sair se a gente fosse liberto. Então Jesus veio e nos libertou, né? Somos livres. Eu não sou mais escravo, sou livre. Jesus nos libertou. Aí a gente pôde sair. Agora, tem tantas coisas que nos prendem. As coisas que nos prendem, primeiro, vamos lá atrás, vamos pensar assim. Uma pessoa está presa. Se ela está presa, para sair, ela precisa ser liberta. Não é óbvio isso? Agora, vamos mais fundo. Por que ela está presa? Alguém é preso injustamente? Não. Pode até acontecer no mundo físico, no mundo natural, de uma pessoa ser presa injustamente. Mas no mundo espiritual, ninguém é preso injustamente. O mundo espiritual não erra. Se nós estávamos presos, é porque nós tínhamos dívida. Então, por trás de uma prisão, tem uma dívida. Amém? Se estávamos presos, porque tinha uma dívida. Se fomos libertos, é porque alguém pagou uma dívida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, Jesus? Aí. Mundo espiritual é assim. Agora, esse tempo profético, a gente diz assim, mas eu já estou salvo. Mas a gente vai ver que a gente precisa desfrutar dessa salvação. Agora, existem outras prisões, sabe? Então, você tem a prisão espiritual, pelo pecado lá original, você está preso, condenado. Jesus veio e nos libertou. Mas e as outras dívidas que foram feitas ao longo da nossa vida com o mundo espiritual? E as dívidas herdadas? Seu pai deixou uma dívida no mundo espiritual, partiu. A conta tem que ser paga. Quem vai pagar? Você. Está vendo aí? Está vendo aí, Laís? Seu avô, seu bisavô, conta 4 gerações para trás. Tá? 4 gerações geram dívidas. E se houver o pecado de
bastardia, pula para 10 gerações. 4 gerações, se não tiver este pecado. Se entrar, joga para 10. Isso tudo é bíblico. Então, no mundo espiritual, a gente pode ter acumulado dívidas, nosso antepassado pode ter acumulado dívidas. Dívidas geram prisões. E de prisões, nós só saímos quando a dívida é paga. Ou, qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Vou te dar um exemplo aqui. Isso sempre, sabe que todos os anos, o presidente, por ocasião do Natal, ele dá um perdão, não é? Aí libera presos. Aí ele não teve que pagar a dívida. Mas aí ele teve uma liberação por perdão presidencial. Mas isso não é novo, não. Isso vem do tempo dos reis. Isso vem lá de trás. Se o rei liberasse, perdoasse, é perdoado. Senão tem que pagar a dívida. Aí eu falei da dívida dos pais. Olha, a Bíblia, ela nos ilustra tudo. Ela mostra tudo para a gente de forma bem desenhada. Bem desenhada. A mulher foi até Eliseu. Para que tem aquela história? Podia ter tantas outras histórias. Por que tem a história daquela mulher do azeite? Ela foi a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. E deixou dívida. E agora vieram os credores e querem levar os meus filhos para serem ex. Está vendo aí? Quem fez a dívida? Eles? Quem fez? O pai deles. Cadê o pai? Já tinha morrido. E a quem os credores vieram cobrar a dívida? Em cima de quem? Da esposa? Não, vai na linhagem. Em cima dos filhos. Ele vem cobrar na casa, mas quem ia servir de pagamento eram os filhos. Era ou não era? Aí, ali não teve a opção de cancelamento, a opção de perdão. Não teve a opção de perdão. O credor quer receber. Ele quer receber. Ela foi até o profeta. E você conhece bem a história. Ele faz ali, orienta, vem a multiplicação ali do azeite, vem aquela bênção toda. E com aquele azeite é pago a dívida. E ela ainda passou a viver do que sobrou ali, ainda foi abençoada. Ou seja, o que era uma maldição se transformou numa grande bênção. Aquilo que vinha levar os filhos daquela mulher, além de não levar, ainda proporcionou bênçãos naquela casa. Isso porque ela foi ao profeta Eliseu, ela foi à presença de Deus. Então, é isso que a gente deve desejar e se preparar para receber. Não só nossas dívidas sendo perdoadas, como as bênçãos de Deus sendo derramadas ainda de forma abundante na nossa vida. Amém? Se você deseja isso, crê nisso, então se expresse, se celebre. Oh, meu Deus! Como a gente precisa disso. Surge uma dívida, você pensa logo em quê? Como eu vou pagar? É ou não é? Vem uma dívida, você pensa, como eu vou pagar? Aí vem as preocupações. Tem dívida que a gente conhece, tem dívida que a gente não conhece. Quando você menos espera, chega uma conta. Não é? Dívida. Será que Deus se preocupa com isso? Se preocupa. Deus se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com você, nesse exato momento, com as suas dívidas. Aquela dívida que você acha que,
Ah, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Até com essa dívida ele se preocupa. Essa dívidazinha que chegou, às vezes um boleto que está te preocupando. Deus está atento a essa dívida. Amém? Aí, temos esse ano, Shemitah. Shemitah é a expressão da preocupação, entre aspas, de Deus com as suas dívidas. Amém? Aí Deus tem, o tempo de Deus é todo profético, né? Todo profético. Ele pega um pedaço do tempo dele profético e lança na terra. Então ele pega o pedaço de Shemitah, a cada 7 anos, o tempo Shemitah é retirado, Deus pega o tempo Shemitah e introduz o tempo Shemitah no nosso tempo. Cada 7 anos tem um ano chamado Shemitah. Nesse ano há uma unção de liberação de dívidas. A unção de liberação de Shemitah é deixa ir. Porque uma dívida prende a pessoa fica ali, ou fica numa prisão, ou ela fica presa na sua mente, ela não consegue fazer nada, ela não dorme, ela fica preocupada, como é que eu vou pagar essa dívida, como é que eu vou fazer? Mantém a pessoa presa. Então, esse tempo Shemitah vem para, de uma forma sobrenatural, trazer libertação de dívidas espirituais. Ah, então não tem nada a ver com o meu boleto? Tem. Gente, tudo é espiritual. A gente não pode separar espiritual de secular, não. Tudo é espiritual. E se tem, pode ser por erro. Por que tem isso? Por erro. Porque não prestou atenção, porque falhou, porque isso, tudo bem. Não importa o motivo. Importa o tempo de bênção do Shemitah. Então, durante todo esse ano, olha, eu estou falando bastante do Shemitah, mas eu vou parar de falar do Shemitah, porque é um ano inteiro, não pode falar um ano inteiro. Vocês vão pegando todo esse ensinamento de Shemitah e guarda para esse ano todo. E quando for chegando o final do Shemitah, vai apertar, as coisas vão apertar mais. Está só no começo. Olha como é que estão os preços das coisas. Mas eu anunciei isso aqui muito antes o que iria acontecer. A mesma coisa foi do ano 2019 e 20. Foi? Com as 4 luas de sangue. Será um tempo que o ano todo, porque tem lua de sangue não, penumbral, eclipse lunar penumbral. Vai ser o ano todo com o rosto de Deus voltado contra a terra. Vai ser um ano inteiro, porque os 4 eclipses lunares penumbrais pegou o ano todinho, vai ser o ano todo, e um foi em cada região do planeta, cada continente, nós mostramos aqui. Olha, e vem uma coisa que vai cobrir o mundo todo e o ano todo. E a gente já estava na expectativa de Hanukkah para trazer uma luz, porque o mundo ia estar em trevas. O que aconteceu? Ninguém esperava, do nada, Covid, no mundo todo, o ano todo. Então é só quem não quiser crer. Shemitah, anunciamos, vai mexer com a economia mundial. Pum, já abalou. Já abalou uma estrutura lá na China de uma grande empresa que já mexeu. Está mexido, bolsa, está tudo mexido. Estão pisando em ovos. Torcendo para não quebrar igual aquele Lehman Brothers, né, que foi em 2008, no outro Shemitah. No Shemitah lá atrás, que quebrou aquele Lehman Brothers. Pá, quebrou tudo. E vai puxando todos os Shemitahs. Você vê. Aí você diz, mas por quê? Por que isso? Porque a terra está em dívida. Shemitah exige um Shabá da terra. Um Shabá de um ano. Não é dado.
Por isso que todo Shemitah tem cobrança na área financeira. Agora, e os servos de Deus? Bom, a gente até sofre, porque tudo que atinge o mundo, atinge a gente. Veio Covid, atingiu todo mundo. Crente, não crente, né? As coisas, subiu a inflação, atinge todo mundo. Porém, tem uma coisa. No Shemitah para os crentes em Jesus, é um tempo profético da gente colher frutos sobrenaturais. Amém? Porque no Shemitah são liberados frutos sobrenaturais que só os crentes conseguem pegar. Só eles conseguem ler esse tempo. Crente profético, né? Convenhamos, né, gente? Quando você já tinha ouvido falar em Shemitah na sua vida, de igreja? Entendeu? Shemitah sempre existiu. Olha quantos Shemitah você perdeu por não conhecer. O meu povo erra por desconhecer as Escrituras. Jesus falou isso. O que é conhecer a Escritura? Que Jesus salva, morreu, lá, a Arca de Noé. Também, mas tem muito mais coisa. É conhecer tudo. Amém, queridos? Você está preparado para receber tudo que o Shemitah tem para você hoje? Amém. Amém. Olha, vou te dizer uma coisa. Nós só recebemos aquilo que nós percebemos. O mundo espiritual. O mundo espiritual é assim. Só o que a gente percebe. Shemitah, eu estou percebendo o Shemitah. Eu estou percebendo o que é. Eu estou percebendo o que tem. Eu estou percebendo. Então eu estou crendo naquilo que eu estou percebendo. Aí eu recebo. Se eu não percebo, eu não recebo. Não tem como. Mas isso é assim no mundo espiritual? No mundo espiritual e no mundo físico também. Quem já ouviu falar em física quântica? É uma coisa muito difícil, óbvio, né? Não é minha área, não conheço. A física comum já é um terror. A física clássica, né, de Newton, já é um terror. Você passou por esse terror de física na escola, né? Então imagine a quântica. Então nós não sabemos. Mas a gente sempre tem que estudar um pouquinho de cada coisa, né? Então a gente vai estudando um pouquinho, vai aprendendo um pouquinho ali, o básico, só para você saber o que é. Então a gente tem que pesquisar um pouquinho. A gente ouviu há pouco tempo, poucos anos, estourou no mundo, né? Acharam a partícula de Deus. Lembra disso? Bóson de Higgs. Descobriram a partícula de Deus. Lembra? Um acelerador de partículas que tem lá na Europa. Inclusive tem um no Brasil, Sirius, muito interessante, um dos mais modernos do mundo, no Brasil, já está em operação e em breve vai estar com força total. Um negócio fantástico, extraordinário, pouca gente conhece, mas o Brasil tem. Aí descobriram a partícula, chamaram de partícula de Deus. Isso é física quântica, trabalha com as partículas micro, um negócio invisível. Muito bem. Por que eu estou falando disso? Porque eu, estudando um pouquinho, eu vi que determinadas partículas na física quântica, quando o observador observa, percebe, ela está ali. Se ele não perceber, ela não está mais. Se ele perceber, ela está. Isso é física quântica. Bom, então não está muito fora, não. Então esquece física quântica, que a gente não entende nada disso, né? Nem eu. Pode ser que tenha gente aí que entenda, eu não entendo. Só falei esse pouquinho que eu sei. Então voltamos para a palavra de Deus. Que aí nós não entendemos tudo, mas o Espírito Santo vai nos instruindo. Amém? Aí a gente passa a ter entendimento. O que a gente percebe. Está vindo a palavra profética. Você percebeu, você recebeu. Você não percebeu, você não recebeu. Porque o que a física quântica fez? Ela conseguiu
chegar muito próximo do espiritual. Entendeu? Da dimensão, da outra dimensão. Muito próximo, quando a coisa só está quando você percebe. Olha só, muito próximo, mas muito longe ainda. Nós já estamos dentro do espiritual. Então isso funciona assim mesmo, como eu estou te falando. Funciona assim. Quando Deus falou para Josué, todo lugar em que você pisar a planta do seu pé será dado. Olha, a terra, ela começa ali, vai até o Líbano, vai até o mar não sei o quê, vai até não sei o que lá. É isso tudo aqui. Onde você pisar a planta do seu pé, vai ser seu. Ok? O que Deus está dizendo? Tudo que você perceber do que foi dado, realmente será teu. O que você não perceber com um dos sentidos, porque nós temos 5 sentidos, né? Audição, visão, né? Olfato, paladar e tato. Todos esses sentidos é para a gente perceber, trazer essa percepção para dentro da gente e crer naquilo que a gente percebeu. Então, perceber é você pegar o que está do lado de fora e trazer para o lado de dentro. Isso é perceber. E Deus nos deu 5 sentidos. Um deles é o tato. O tato é tocar com o nosso corpo. O tato, a gente pensa que é só com a mão. Não, o tato é qualquer coisa, você encostar com o seu corpo, inclusive o pé. Onde você colocar a planta do seu pé e perceber, através de um dos sentidos que eu te dei 5, através de um dos sentidos você perceber e trazer essa percepção para dentro de você, essa terra é minha, realmente essa terra será sua. Não é só porque eu te dei, é porque você percebeu. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Meu Deus! Querido, nós queremos chegar no nível em que a gente tenha tudo de Deus, em que a gente tenha mais. Ou a gente não precisa, tem que avançar mais. Ou a gente não precisa. No céu a gente não vai precisar não. A gente precisa aqui na terra. Porque quando a mulher falou, meus filhos vão ser levados como escravos, o que Eliseu disse? O que você tem em casa? Então olha a tranquilidade do profeta. Mas não é dele, é o espírito profético nele. O que você tem em casa? Tenho nada, só um pouco de azeite. Ela não estava percebendo a unção daquele azeite. Ontem eu falei aqui. Da onde que veio aquela azeitona, aquela oliva? Onde ela foi? De que tempo foi aquela oliva? Se ela foi extraída de um tempo shemitah, porque um azeite pode durar muito tempo, invasa o azeite e não estraga. Quando aquela oliva foi extraída, se ela foi extraída num tempo shemitah, ela não foi plantada, ela surgiu da terra, um passarinho, um ser alado, deixou a semente cair, o vento levou uma sementinha, não houve plantação, porque não tem plantação no shemitah, mas o que nasce no shemitah você pode pegar. O que você tem em casa? Só um pouco de azeite. Ela não percebia todas as coisas, mas o profeta percebia tudo pelo Espírito, a visão espiritual. Quando ele percebeu, quando ele viu, ele falou, olha, vai pegar vasilhas, mas pegue muitas. Pegue muitas. Olha a certeza do profeta. Pegue muitas. Pegue muitas. Porque o que tem nesse azeite, do tempo que veio, a unção que está nele, as vasilhas que você tem em casa não vai conter a multiplicação que esse azeite vai trazer. Queridos, é isso que nós queremos. Nós queremos, sabe, coisas extraordinárias. Se nós queremos viver coisas extraordinárias, nós temos que buscar coisas extraordinárias. Sempre dentro da palavra, sem fugir da palavra, mas se aprofundando nela. Amém? Shemitah, o ano da sua libertação. Pá, Deus, ser liberto de quê?
das dívidas, porque dívidas geram prisão. Quando você é liberto da prisão, ó, pá! Tá vendo? Exemplo daquela mão ali. Libertou, pá! A dívida caiu. Para que haja uma libertação, a dívida tem que cair antes. Todo mundo vê o preso sair, mas não vê todo o processo para a saída do preso. Teve pagamento, teve um montão de coisa, Tem que pagar a dívida, senão não sai. Ou receber um perdão presidencial, ou um perdão de um rei, que aí não é para todo mundo, né, em todo momento. O perdão presidencial, por exemplo, aqui, acho que é só no Natal, né? Então tem épocas do ano que tem perdão. Gente, de onde eles tiraram isso? Você já parou para pensar? Não há nada novo debaixo do céu. Então tem uma época de deixar ir sem ter que pagar. Agora, esse deixar ir sem ter que pagar é para quem está devendo. Mas o mundo espiritual recebe. O mundo espiritual sempre recebe. Entendeu? Sempre ele recebe o pagamento. É pago por lá. Só que você não tem que pagar. Amém? Vamos lá. Shemitah, o tempo da minha libertação chegou. Vamos ler Deuteronômio 15:1. Esse versículo que vai nos guiar nessa noite. Nesses poucos minutos aqui. Deuteronômio 15:1. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Deverão ser canceladas. Por quê? É ano Shemitah. O ano Shemitah, ele é apresentado lá no livro de Levítico. Levítico capítulo 25. Tem a história do ano Shemitah, o ano do jubileu. Está tudo lá. E aqui Deuteronômio, Moisés pega e faz uma repetição aqui dessa lei. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Então, o ano Shemitah, olha só, entrava em Israel a cada 7 anos. Todo israelita tinha que funcionar como Deus. Então, todos que tinham dívidas em Israel, o credor ali liberava as dívidas. Então, se você devia algo lá, seu irmão, judeu lá, israelita, aí chegou o ano Shemitah, está perdoado, acabou aquela dívida. Se pagou antes, pagou. Se não pagou, está cancelado. Entendeu? Então, o mundo, Israel fazia isso, porque Israel era a nação modelo. Israel era a nação modelo. Então, ela tinha que fazer como Deus fazia, para a gente poder, todas as outras nações, olhar para Israel e ver como que deve ser feito, o que acontece no ano Shemitah, no mundo espiritual. No mundo espiritual acontece isso. As dívidas são canceladas. Então, se prepare para as suas dívidas serem canceladas. Dívidas que você conhece, dívidas que você não conhece. Esse é um ano Shemitah. Aí alguém vai dizer assim, mas esse é o ano Shemitah 2022? Sim. No calendário de Deus, que começou na festa das trombetas, o ano Shemitah, vai até a festa das trombetas 2022. Setembro, outubro desse ano, setembro, outubro de 2022. Esse período é Shemitah. A gente não inventa, a gente não cria. Agora é ano Shemitah, não. A gente segue o calendário bíblico. Seguir o calendário bíblico, vai bater certinho. Amém? Glória a Deus! Queridos, vamos lá. Nós vamos ver que em Cristo, todas as nossas dívidas foram canceladas. Amém? O tempo da minha libertação chegou. Em Cristo, todas as nossas dívidas foram canceladas. Agora veja só. Jesus vem na cruz e morre
paga as nossas dívidas são canceladas. Nós podemos chamar Jesus de quê? De Shemitah, gente. Amém? Dê um aplauso ao Shemitah dos Shemitahs. Ele é o Shemitah. Ele é o Shemitah em pessoa. Pá! Na terra. Então, quando ele entra na terra, entrou o Shemitah em pessoa, carne e osso, e andou. Pessoa chegava com dívida, era liberada. Era liberada. Todos que chegavam a Jesus, Jesus liberava. E a maioria ali tinha dívidas. Tinha um que não tinha dívida. Foi perguntado. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou o pai dele para ele estar assim? O que eles estavam falando? Qual foi a dívida que gerou esse problema? Aí Jesus falou: não, nem ele nem o pai. Esse aí não é um caso de dívida deixada. Isso aí foi algo que aconteceu com eles. Mas isso vai revelar a minha glória. A glória de Deus vai ser revelada nele. Isso aí é para a revelação da glória de Deus. Amém? Então, Shemitah em pessoa explicando. Isso é para a revelação da glória de Deus. Curou. Então, ele em pessoa. Imagine as pessoas que se encontraram com Jesus. Aí tinha aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que a gente gosta muito dela, fala muito dela. Se eu somente tocar no manto dele, vou ser curada. 12 anos com aquele sofrimento. Já tinha gastado dinheiro em todos os médicos. Então entenda que tem dívidas que o dinheiro corrente não paga. Ela é espiritual, é outra moeda. Então ela estava 12 anos e nada. Ela tocou em Jesus, usou a moeda da fé, ela percebeu e o poder saiu dele. Todos estavam tocando em Jesus, mas só uma pessoa percebendo o poder de Jesus. Você só tem o que você percebe. Ela percebeu. Jesus falou: quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Não. Alguém tocou em mim. Usou o tato, percebendo. Porque não bastava Josué, na época de Josué, qualquer pessoa pisar naquela terra. Tinha que pisar na terra debaixo da palavra de Deus. Onde pisar, eu te dou. Então você percebe debaixo da palavra. Não é só tocar. Vou tocar nele. Todo mundo tocando nele. Mas eu vou tocar e vou ficar curada. Ela percebeu. De mim saiu poder. Instantaneamente ficou curada. Então, ela entrou com uma moeda no mundo espiritual. Ela tocou no Shemitah. A dívida dela foi paga na hora. Amém? Hoje a gente vai tocar no Shemitah. Porque ele está aqui, ele está presente. Meu Deus! Ele está presente. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. O Shemitah está aqui. Amém? Essa é a igreja dele, que ele fundou. Ele está aqui. Oh, meu Deus, nós estamos percebendo ele. Nós estamos percebendo a palavra, o que ele tem, o que ele pode. Nós estamos percebendo essas coisas, porque nós precisamos que as dívidas sejam canceladas. Nós não vamos correr de dívidas. Nós vamos enfrentá-las. E elas serão vencidas. Porque o cancelador de dívidas está no nosso meio. Ele é Jesus, o Shemitah. Eu quero para a gente ajudar a gente a perceber. Vamos aqui algumas atitudes. A primeira atitude é crer. Creia. Essa é a primeira atitude. Creia que toda a sua dívida espiritual já foi cancelada. Essa é uma atitude de fé, sabe? A gente tem que perceber isso. Creia, não pense assim: eu devo ter essa dívida, mas aquela. Olha, toda a sua dívida espiritual foi cancelada. Toda. Então, primeira atitude,
primeira atitude de fé em relação ao cancelamento de dívidas por Cristo na cruz é crer que toda a nossa dívida já foi cancelada. Ah, mas eu creio que Jesus morreu na cruz, né, pagou meus pecados. Sei, querido. Mas olha, todo esse entendimento que está sendo trazido aqui de Shemitah é para a gente poder crer de uma forma diferente, ampliada. Nós estamos recebendo elementos aqui poderosos para a gente crer de uma forma ampliada, para a gente perceber por que a turma lá da ciência, lá da química, da física, construiu um acelerador de partículas, esse que tem na Europa, de bilhões de dólares. E aqui no Brasil construíram um, caríssimo também. Para quê? Para perceber partícula. Perda de tempo, né? Dizem que perda de tempo. Olha, o que eles gastaram para fazer esse acelerador de partícula aqui no Brasil? Cara, fazia uma cidade de casas aí. Uma cidade. Com casas, com ruas, com tudo, moradia para todo mundo. Hospitais, dezenas de centenas de hospitais. Para que fizeram isso? Para ficar observando partícula. Eles não tem mais o que fazer, não. Esse da Europa, que é mais caro do que esse aqui do Brasil. Para que isso? Não podia olhar com microscópio? Com microscópio, eles vão ver um nível de partícula. Com o acelerador de partícula, eles vão ver um nível muito mais profundo. Então, eles estão investindo bilhões para observar partícula. Que a gente que é leigo acha que não serve para nada. Mas, na verdade, isso é que vai mover o mundo, que vai melhorar a condição tecnológica do mundo para o futuro, sai desses experimentos. Entendeu? Sai desse experimento. Então, tem um valor profundo. Mas como a gente é leigo, a gente acha que não serve para nada, mas serve para muita coisa. Investimento que realmente vale a pena fazer. Aí, vamos trazer agora para a nossa vida aqui. Nós estamos como que num acelerador de partículas aqui. Nós estamos procurando ver com mais profundidade, com mais detalhes, aquilo que, no geral, olhando com o microscópio, a gente já sabe. A cruz, a salvação. Nós estamos aprofundando para que a nossa percepção tenha, sabe, uma sintonia fina e a gente consiga perceber com muito mais profundidade tudo aquilo que Deus já nos deu. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar profético. Amém, queridos? Isso aqui não é para a gente... e é tudo simples, tudo fácil de entender. Qualquer criança entende o que é ministrado aqui. É ou não é? Qualquer criança entende. Porque tudo é ilustrado, tudo é mostrado, tudo é desenhado. Nós temos aqui, olha a quantidade de irmãos com caderno e caneta na mão. Anotando, isso acontece todos os dias. Tem uns aqui, Rebeca ali, por exemplo, que ela tem coleções de cadernos. Eu já falei para ela, Rebeca, é dia pegar teus cadernos para eu estudar, para eu fazer uns livros, montar um seminário. Porque a Rebeca tem mais anotações ali do que eu. Tem coisas que eu nem sei. Vou ter que consultar o caderninho da Rebeca. E da Rebeca, e tem a Bia, e tem todos aqui, Olha só quantos com o caderno. Mas sabe o que me impressionou? Um dia. Isso aí já me impressiona, né? Se eu não me engano, foi a Cíntia. Não sei se ela está aqui hoje. E, se eu não me engano, foi uma criancinha, eu acho que foi a Alice. Aí, a Cíntia estava me falando que ela pegou, estava pregando aqui. É esse esquema. É nessa linha, é de Shemitah, Rosh Hodesh e física quântica para cima. Tá bom para você? Dessa linha. Ela estava ali anotando, caderninho. Final mostrou para a mãe.
fez um desenho que você, pelo desenho, entendia o básico da mensagem. O assunto central. Porque, olha só, a gente pode esquecer de tudo aqui. Acabou, a gente vai esquecer, né, gente? É muita coisa que entra, por isso que a gente manda anotar, para depois ver. Depois a gente esquece, até eu esqueço. A gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra, vai trabalhar, vai ver televisão, vai brincar, vai isso, vai no médico, vai lembrar do que houve aqui hoje. Mas, se fala assim, o que você aprendeu lá domingo? Assim, olha, aprendi sobre cancelamento de dívidas. Que minhas dívidas espirituais, Cristo já pagou. Eu tenho que crer, eu tenho que perceber e acreditar e confiar. Pronto, é isso. Amém? Amém, Vitor? Não precisa mais nada, não precisa saber mais nada. Você vai falar que eu aprendi sobre física quântica, sobre acelerador de partículas. Aí vão falar assim, esse pastor está maluco, ele fala isso na igreja. Você vai até me queimar. Você tem que falar... O centro, o coração de hoje aqui é o cancelamento de dívidas. Dívidas espirituais e também as dívidas naturais. Porque as naturais, elas vêm em função das espirituais. Você tem dívida lá espiritual, você fica endividado até no material. O problema não é você ter dívida, gente. Todo mundo pode ter dívidas. O próprio sistema financeiro, ele propõe um sistema de dívidas. O que é um cartão de crédito? Um cartão de crédito é uma possibilidade de você ter dívidas. Entendeu? Você ter dívida. Agora, você saber usar, quando usar, baseado no que você tem, como você pode pagar, aí é com você. Mas o sistema já te dá uma condição, ele diz que você pode ter dívida, não é problema ter dívida. O problema é não pagar a dívida. Né? Então, dívidas existem. Mas as dívidas espirituais, às vezes uma pessoa, ela fica com tanta dívida do lado de fora, mas é um problema espiritual. Ela está presa no espiritual, ela não consegue sair de dívidas. Às vezes não, é porque ela não fez cálculo direito, mas às vezes é espiritual. Às vezes é uma prisão espiritual. Entendeu? Então, para tudo a gente busca Deus. Então, vamos lá, rapidinho aqui nessas 3 atitudes que eu vou colocar aqui. Essa primeira, creia que toda a sua dívida espiritual já foi cancelada. Olha lá, Colossenses 2, 13 a 15, diz assim a palavra de Deus. Olha o que Deus diz sobre nós, sobre os crentes, ó. Igreja de Colossos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, resumindo, quando vocês não eram crentes ainda, Deus os vivificou com Cristo, deu vida nova. Ele, Deus, o que ele fez? Perdoou. Olha o perdão do Rei dos Reis. Deus nos perdoou todas as transgressões. E o quê? Cancelou o quê? A escrita de... Meu Deus! Só pode dar um aplauso a ele. Vamos nem terminar o versículo aqui. Meu Deus! Não tem nem como terminar o versículo. Tem que parar no meio para aplaudir o Shemitah vivo que está no meio de nós. Amém? Porque foi através dele. Olha só que coisa linda. E Deus cancelou a escrita de dívida. Escrita de dívida. Quer uma atualização? Você quer uma palavra atual? O boleto! Meu Deus! Olha lá, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, olha só, removeu todos aqueles boletos, aquela escrita de dívida espiritual, lá do mundo espiritual, lá do passadão, pegando tudo, as 4 gerações dos seus antepassados, se houve pecado de bastardia, pegou lá desde a 10ª, pegou tudo. Porque quando a pessoa vai até Jesus, Jesus nos trata de forma individual. Ele morreu para todo mundo, mas trabalha de forma individual. Quando você vai, ele rastreia toda a sua dívida.
pega todo aquele boleto, todos aqueles boletos, e o que ele faz? Ele a removeu, pregando-a na cruz. Coloca na cruz. Foi para a cruz. Pregou na cruz. Aí a gente precisa perguntar assim, mas não foi Jesus que foi pregado na cruz? Pega aqui, está dizendo que a minha dívida que foi pregada na cruz. Então, a sua dívida foi absorvida por ele. Ele é o Shemitah. Sua dívida entrou nele e ele foi para a cruz, com a sua dívida e tudo. Pregou ele, tua dívida e tudo na cruz. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, mas que sofrimento que ele teve, hein? Que pagamento pesado que ele teve. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e autoridades, e as autoridades, entre chave, eu escrevi aqui, o que está na chave foi escrito aqui pela nossa igreja, olha lá, poderes e autoridades, para explicar o que são: Satanás, seus anjos caídos e seus demônios. Olha lá, entre chaves, não consta na Bíblia, entre chaves, eu estou traduzindo para ficar claro aqui, olha lá, poderes e autoridade. O que é despojar? Despojar é tirar roupa, ó. No caso, tirar roupa é despojar. Ali é tirar os poderes, autoridade que Satanás, seus anjos, seus demônios tinham. Ele tirou. Tendo os despojados poderes e autoridades, ou seja, Satanás, seus anjos caídos, seus demônios, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todo mundo espiritual viu Satanás, seus anjos caídos, seus demônios nus. Por isso, um espetáculo público. O mundo espiritual viu que eles foram despidos. Porque assim se fazia com os reis quando eram derrotados por outro rei. Tirava aquela veste real dele, dos príncipes, das autoridades, botava tudo em corrente e passeava pela rua da cidade, o rei que tomou aquela cidade, com aquele rei sem roupa real, sem coroa, sem nada, ia passando assim, para a cidade toda ver que agora tinha um novo rei ali, e que aqueles reis antigos tinham sido derrotados, não tinham nem mais coroa, nem mais roupa de rei, ou seja, não tinha mais poder, não tinha mais autoridade. Então, na cruz, a nossa dívida foi cancelada, e aqueles que estavam cobrando as dívidas foram despojados de autoridade, amarrados e arrastados pela cidade. Isso aconteceu com você. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tem que perceber isso. Se eu não perceber, eu vou estar pagando uma dívida que já foi cancelada. Eu vou estar pagando ao diabo, que não tinha nem que receber mais nada. Olha que coisa tremenda. Então, essa primeira atitude de fé. Creia que toda a sua dívida espiritual já foi cancelada na cruz. Amém? Olha só, feche seus olhos um minutinho aqui, para a gente perceber. Creia que toda a sua dívida espiritual, do presente e do passado, foi cancelada na cruz. Creia. Perceba isso, sabe? Perceba isso em você. Ande com essa percepção. Não ande com a cabeça baixa de um endividado que está cheio de dívida e não tem nem como pagar, nem sabe como vai fazer para pagar. Ande com a cabeça erguida, sabendo que as suas dívidas no mundo espiritual foram pagas, foram canceladas na cruz. Foram canceladas. Então você é uma pessoa livre de dívidas. O boleto que chega na sua casa para você pagar uma dívida não deve ter o poder de perturbar você a ponto de você não conseguir dormir, a ponto de você estar muito preocupado, desesperado. Não. Por quê?
É um boleto, é uma dívida, e você vai ter que pagar. Vai ter um jeito de pagar. Parcelado, Deus vai abrir portas, enfim, vai ser paga. Era para te perturbar? Até era. Mas quando você se lembra que você tinha uma dívida impagável e que essa dívida ia te destruir, e essa dívida foi paga, foi cancelada, e os credores não têm nem mais condição de vir cobrar, porque eles foram despojados de autoridade, porque era uma dívida que eles mesmos, eles articularam para você cair. É como se fossem estelionatários que armou. E agora você deve, realmente, nós devíamos. Mas lá na ponta, essa dívida foi fruto de engano dele. Não foi isso? Lá no Éden. Quando você se lembra que essa dívida enorme foi paga, aí você olha para esses boletos que chegam na sua casa, às vezes chega até para te perturbar, para dizer assim, aí, não é o ano Shemitah? Olha aí a dívida chegando para você. Aí você diz assim, Satanás, você já não te, primeiro que eu não te devo nada, segundo que você já está despojado de toda autoridade, e terceiro, que eu não vou cair nessa de perturbar a minha mente por situações até armadas ainda por você, diante de uma riqueza tão grande, de uma dívida tão tremenda, extraordinária, que foi cancelada na cruz por mim. Eu creio no cancelamento da minha dívida maior, e eu creio que eu vou vencer essas dívidas pequenas que estão diante de mim. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Creia, creia. Pode abrir seus olhos. Creia. Creia. Perceba. Hoje é a noite para a gente perceber. Perceba a palavra. Perceba. Não deixe a palavra passar. Perceba. Não sabemos até quanto no ano Shemitah vamos estar aprendendo sobre Shemitah. Então vamos perceber, vamos pegar. Segunda atitude que a gente precisa ter diante das dívidas, diante de toda a situação de cancelamento de dívida. Na verdade, o Shemitah nos inspira isso, tá, gente? O Shemitah nos inspira a ter essas atitudes. O ano Shemitah nos inspira a ter atitude de fé. Crer que a minha dívida foi cancelada. O ano Shemitah me inspira. Nós estamos inspirados. Segunda atitude que o ano Shemitah nos inspira a ter. Receba. Segunda atitude é receber. Receber. Receba em seu coração toda a libertação que já foi liberada sobre você na cruz. Receba toda a libertação. Qual a diferença de crer para receber? Quando nós cremos, nós fazemos um exercício mental. Nosso pensamento, a gente recebe ali, puxa, minha dívida foi paga, eu creio, gravei isso na minha mente. Tá bom, eu estou com esse entendimento. Mas a minha emoção ainda está abalada. Quando eu recebo é quando desce da minha mente e entra no nível do meu coração. Então, o nível do coração, aqui ilustrado pelo coração, é o nível das emoções. É o sentimento. Eu não só creio, como agora eu também sinto que a minha libertação foi liberada na cruz. E eu me sinto liberto. Sabe, às vezes eu creio que eu estou liberto, mas eu não me sinto liberto. Há uma desconexão entre a mente e o coração, entre o que eu creio e o que eu sinto. Então eu tenho que unir o que eu creio com o que eu sinto. Então eu creio, mas eu recebo. Eu recebo dentro de mim, no íntimo do meu ser. É isso que vai fazer você dormir bem nessa noite. Os boletos estão lá na mesa e você está dormindo bem. Porque você não está nem aí para a dívida? Não. Você está. E você está trabalhando para que isso seja resolvido. Isso aí não é o problema. Só
que você está com o seu coração tão cheio de gratidão, você é tão liberado, você é tão liberto, você está tão sem dívida, você recebeu tudo que Jesus fez na cruz por você, você recebeu, que você consegue relaxar e descansar. Amém? Aí sabe o que vai acontecer? Descansado, relaxado, a própria mente vai te ajudar com soluções, vão brotar soluções para essas dívidas. Você pode fazer isso, você pode fazer. E é mesmo, não tinha pensado nisso. Já viu aquilo? Eu não tinha pensado nisso, sabe por quê? Com preocupação nós não conseguimos pensar em soluções. A gente não consegue pensar em soluções preocupados. A gente consegue pensar em soluções descansados. Amém? Então lá, receba em seu coração toda libertação que já foi liberada sobre você. Gálatas 3,13 diz assim, olha só. Cristo, tudo que tiver entre chaves, eu coloquei, tá? Agora está entre chaves aqui, nosso Shemitah. Olha lá. Cristo, nosso Shemitah, nos redimiu da maldição da lei, isto é, entre chaves, cancelou a nossa dívida na cruz. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém. Então ele na cruz, ele cancelou lá. Ele é nosso Shemitah. Ele nos redimiu. Redimir significa deixar ir. Shemitah, redimir, deixar ir. Pagar dívida. Dessa palavra redimir que vem a palavra redentor. Por isso que existe lá o chamado Cristo Redentor. Cristo Redentor é Cristo aquele que redime. Aquele que dá redenção. Aquele que é Shemitah. Redentor é Shemitah. Amém? Olha quanta coisa tremenda a gente está aprendendo aqui. Cristo, nosso Shemitah, nos redimiu da maldição da lei. Era maldição, cara. Dívida lá de trás, maldição. Ele cancelou a nossa dívida. Mas eu quero ver, perceba. Por isso que hoje é perceber. Perceba, perceba, perceba. Se tornou maldição em nosso lugar. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha, feche seus olhos mais uma vez. Lembra, na sua mente está a palavra creia. Não está? Creia que a sua dívida já foi cancelada. Agora, desce com essa palavra, desce com esse entendimento de dívida cancelada, desce até o seu coração, com seus olhos fechados, vai descendo. Deixa chegar no seu coração. Coração é o íntimo do nosso ser. Receba. Lá dentro, começa a sentir. Porque na mente a gente sabe, no coração a gente sente. Não basta só saber que Jesus cancelou a nossa dívida. Nós temos que sentir que essa dívida foi cancelada. Temos que nos sentir libertos dessas dívidas. Isso é mergulhar no Shemitah. Pode abrir os olhos. Terceira atitude que o ano Shemitah nos inspira a ter. É desfrutar. Desfrute de uma vida livre de dívidas pelo poder de Cristo na cruz. Amém? Você está preparado? Está nessa expectativa de desfrutar de uma vida livre de dívida? Livre de dívidas. Meu Deus, quem recebe isso? Livre de dívida. Aí você recebe por espiritual, recebe tão forte que isso vem na sua vida material, hein? Olha, vai chegar o tempo que você vai estar livre de dívidas espirituais e dívidas físicas, dívidas naturais. Você vai olhar assim, meu Deus, não tenho dívidas. Esse tempo vai chegar, porque primeiro está chegando dentro de você. Tudo que a gente recebe do lado de fora, primeiro tem que chegar do lado de dentro. Primeiro a gente recebe aqui.
Você recebe cancelamento de dívida aqui. Depois vai aparecer na sua casa, na sua vida, na sua história. Amém? Isso é perceber. Então receba, receba, receba. Desfrute. Gente, o que é desfrutar? Desfrutar é literalmente comer dos frutos. A palavra desfrutar significa comer dos frutos. Não é? É uma palavra, um significado tão simples que às vezes a gente não para perceber o que significa a palavra desfrutar. O que é desfrutar? Desfrutar é eu ir lá para a praia e tirar um dia de folga, né? Desfrutar é eu ir lá naquele parque. Gente, desfrutar é comer frutos. Quando você está lá na praia, desfrutando da vida, lá descansando nas suas férias, no seu shabat, é como se você estivesse comendo um fruto de descanso. É como comer, sabe? Quando a pessoa para, não é qualquer fruto. Pega um fruto doce, macio, sabe? Aquele fruto saboroso, aquela fruta que você gosta, e você está com muita vontade de comer aquela fruta, e você saboreia aquela fruta. Você não tem essa sensação tão boa. Então, quando você está lá nas férias, está descansando, essa sensação é de comer um fruto. Então, desfrute de uma vida livre de dívida. Aí você assim, meu Deus. Mas você ainda está com as dívidas. Espirituais não está mais. Mas dívidas naturais, você está lá com os boletos e tal. Mas desfrute de uma vida livre de dívidas. Não espere ficar livre das dívidas para você desfrutar. Não, eu não consigo, porque enquanto eu não resolver essas dívidas, eu não fico bem. Se essas dívidas levar 10 anos, tu vai ficar 10 anos mal, todo o seu entorno está mal, você está com mau humor, aborrecido. Até livrar essas dívidas. Sabe-se lá quando você vai se livrar? Se é que você vai se livrar. É claro que a partir de agora você vai se livrar. É óbvio. Mas tem gente que não sabe nem se vai se livrar. E fica ali. Desfrute. Porque as suas dívidas já foram canceladas. Essas vão ser também. Mas desfrute dessa espiritual. Desfrute. Isso tem tudo a ver com o Shemitah. Preste atenção. Nós vamos terminar agora. Mas o Shemitah, eu estou vendo esse jardim aqui. Está lindo. Estou parecendo que eu estou até no jardim do Éden. Amém? Essas flores lindas aqui. E o fruto, o Shemitah, o ano Shemitah, olha o que Deus diz. Nós ouvimos ontem aqui. Inclusive, depois vai estar no ar, né, Davi? A gente vai separar. Foi gravado de ontem? Então a gente vai separar. Porque não tem mais a transmissão, né? Não é porque a gente não queira. Porque o condomínio todo aqui está sem internet. Está sem internet. Todo esse tempo que a gente está sem transmissão, está sem internet. Por que está sem internet o condomínio? Parece que estão instalando, não tem prazo para chegar até aqui. E, enfim, é difícil de entender, é estranho, mas é a informação que a gente tem. Está com internet lá? Já instalaram a sua? Porque ele mora aqui na rua. Mas vários aqui não instalaram ainda. Aqui ligou e a informação é que vai instalar, não tem previsão, tem que aguardar. Está instalando, falta modem, não sei o quê. É essa informação que a gente tem. Mas essas mensagens, elas vão ser colocadas com o nome. A de ontem, que foi fruto fiel Shemitah, ali tem a definição do fruto de Shemitah. Então vai ter que assistir aquela palavra de ontem para entender o fruto de Shemitah. Não posso explicar aqui, serão 2 horas de explicação. Então tenha lá. Quando entrar no ar, assista, porque vale a pena, sabe? Mas então, no ano Shemitah, olha só, não pode plantar na terra. Aí Deus diz assim, está lá em Levítico 25, se você quiser conhecer Shemitah, leia Levítico capítulo 25, ano sabático. Depois, quando chegar em casa. Aí,
Está lá a terra. Deus diz assim, não pode no ano Shemitah plantar. Mas o que nascer por si só, você pode pegar e comer. Dar para as pessoas, não pode vender, não pode fazer nada. Não pode cuidar da terra, aparar as plantas, tem que deixar crescer. Não se preocupe em plantar nada. O que nascer, você come. Então, você imagine, como é que nascia se não plantava? Seres alados. O que são seres alados? São seres que têm asas. Naturalmente, pássaros levam sementinhas e jogam, não é isso? Pode acontecer. Acontece do vento também levar, sementes. Então você passa no lugar, ninguém plantou nada e tem plantação. Ou um pássaro, ou vento, ou alguma outra coisa. No mundo espiritual, no ano Shemitah, seres alados, não necessariamente pássaros, levam certamente sementes para a terra. Vento, como em Atos 2, vento do Espírito. A palavra Espírito, Ruach, é vento. Levam. Pode comer o que nasce no Shemitah. Você imagine o fruto nascido em Shemitah. Por isso que eu falei, eu não tenho dúvidas de que a oliva, a azeitona que fez o azeite daquela viúva, foi extraído em Shemitah. Agora, você vai fechar os seus olhos. E você vai pegar na sua mão. Você vai entrar no jardim do Éden. Você vai pegar na sua mão um fruto daquela árvore mais linda ali, né? A árvore da vida. Você não vai ter dúvida que é a árvore da vida. Pega um fruto desse. Como é que é o fruto da árvore da vida? Olha, imagine o fruto que você mais goste. Fruto que você mais gosta. Se você gosta de manga, pensa numa manga docinha agora. Se você gosta de, sei lá, de goiaba, pensa numa goiaba doce. Ou do sabor que você mais se sente bem. Sei lá, melancia. Qualquer fruto que você goste. Comece a saboreá-lo. Meu Deus. Se é um pêssego, é um pêssego. Meu Deus, se é uma maçã. Melancia. Amém. Amém. Pode parar de comer o seu fruto. Meu Deus! Jesus na cruz, queridos. Você já imaginou, já parou para pensar que a cruz, ela é de madeira. Ela veio de uma árvore, não é? A árvore estava morta. Foi cortada e fez uma cruz. Mas quando Jesus foi pregado nessa cruz, a vida de Jesus veio para a cruz, porque ali não estava mais uma árvore morta, né? Ali estava uma árvore viva, porque tinha alguém se mexendo nela, e esse alguém não era uma pessoa qualquer, era o autor da vida. Então, o autor da vida estava naquela árvore morta. Aquela árvore não estava mais morta com o autor da vida dela. Amém? Amém? Porque você se lembra do texto que diz que uma árvore deixada lá para morrer, e ao cheiro das águas, ela brotou? Amém? Então, ainda que cortado, mas ao cheiro das águas, daquele que é um rio de vida, brotou. Então a vida veio para essa árvore aqui, olha.
cheio de vida, cheio de vida. Meu Deus, a árvore da vida, cheia de frutos. E nós pegamos desses frutos. Nós pegamos desses frutos. Desse fruto da árvore da vida. Então, desfrutar de dívidas, desfrutar do cancelamento de dívidas, significa desfrutar de uma vida livre de dívidas pelo poder da cruz, significa vir à cruz, que é a árvore da vida, pegar um fruto e saborear. Amém? Porque o diabo vai vir te assustar. Ele vai vir com boletos. Ele vai vir com boletos inesperados, com dívidas, com cobrança. Vai tentar te assustar. Toda vez que isso acontecer, vá até a árvore da vida, que é a cruz. Pegue um fruto e coma. Doenças vão tentar te assustar. Vá até a árvore da vida, pegue um fruto e coma. Problemas vão tentar te assustar. Vai até a árvore da vida, pega um fruto e desfrute. Desfrute dizendo assim: minha dívida foi cancelada. E eu desfruto desse fruto da cruz. Amém? Então vamos ver que fruto que a cruz produziu. Olha só, Isaías 53. Olha o que diz. Isaías 53, de 1 a 5. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, olha só, gente. Ele, quem é ele? Jesus. Ele, Jesus, cresceu diante dele, diante de Deus, do Pai, como um broto tenro. O que é um broto tenro? Começa o brotinho da árvore, o brotinho. Olha lá. Ele cresceu diante dele, como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha aqui, uma terra seca. Qual é a terra seca? É a terra que não foi regada. É a terra que não foi trabalhada para plantar. É a terra que é deixada. E só há um ano que ela é assim. É o ano Shemitah. Aqui está dizendo que Jesus é um fruto que vem como um broto saído de uma terra seca, sem os cuidados. Porque pode não chover, mas o lavrador arruma água para molhar. É ou não é? Ele dá o jeito dele, senão ele não vai ter colheita. Agora, se ele não pode nem regar, é Shemitah. Entre aspas, entre chaves, porque eu coloquei. Ele cresceu, Jesus cresceu diante de Deus como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, tempo Shemitah. Ele, Jesus, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Sabe, Isaías está vendo? Jesus com o rosto todo desfigurado na cruz. Todo desfigurado na cruz. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Muita gente hoje tem rejeitado esse fruto da cruz. 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém a quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Quem passava embaixo da cruz fazia assim, ó. Todo desfigurado, preso ali, certamente cometeu um pecado, tinha uma dívida grande, está lá pagando a dívida dele. E Jesus lá. Mal sabia eles que a dívida que ele estava pagando era dele próprio, daqueles próprios que estavam dizendo que
Aí, ó, foi condenado. Esse foi condenado. Está ali porque fez. Fez por merecer. Tem mais é que morrer. Já naquele tempo, e ainda hoje é assim. O ladrão na cruz falou isso, não foi? Um deles, né? O outro não. O outro desfrutou daquele fruto. 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou, ou seja, cancelou. Levar é cancelar, levou com ele. Cancelou. Cancelou, a gente fala em dívidas. Mas que dívidas? Ele cancelou o quê? As nossas doenças. Tem dívidas que vem cobrada em forma de doença. Entendeu? Você já reparou? Que a cada esquina tem uma farmácia, e às vezes 2, 3. E que cada vez abre mais farmácia. Antigamente, tinham poucas farmácias e muitas padarias. A gente tinha padaria em toda esquina, lembra disso? Às vezes você tem que rodar para achar uma padaria. Onde era uma padaria tem uma farmácia. Então, tirando o pão, a gente ia sem dor, ia lá para se desalimentar do pão. Agora vai para alimentar as doenças. Mas o Shemitah entrou no mundo para mudar essa realidade. Ele entrou para mudar. O mundo é assim, gente. O mundo é assim. Infelizmente, todos nós passamos por isso. O mundo é assim, mas Deus veio para mudar. O Shemitah vem para mudar isso. Cancelou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Ou seja, ele que fez, ele está pagando o que ele fez. 5. Mas ele foi transpassado, foi furado, perfurado, por causa das nossas transgressões. Entenda que é a transgressão que gera dívida, tá? Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Então feche seus olhos um minutinho. Mais uma vez. Imagine Jesus ali na cruz. O corpo dele todo ferido. As costas dele toda cortada. Ali era como uma massa de sangue. Uma massa de sangue. Estava em tiras as costas dele. Em tiras de pele. Tudo cortado, sangue pisado. Uma massa de sangue ali, pisado. Ali foram esmagadas todas as suas doenças, enfermidades. Tudo fruto de dívida foi esmagado ali e cancelado ali. E o que Deus espera de nós? Que a gente desfrute disso. Mas não espere mudar a realidade da sua vida no exterior, não. Comece a desfrutar. A realidade é ruim, a realidade não é boa. Para todos nós, a realidade do lado de fora não é boa. Você sabe disso. Mas o que Deus está nos ensinando nessa noite, nesse tempo Shemitah? Olha só, esse é um ano Shemitah. Então, nesse ano de cancelamento de dívidas, viva como se suas dívidas fossem canceladas. Viva assim, porque assim vai acontecer com elas. Creia na sua mente que as suas dívidas foram canceladas. Receba no seu coração que as suas dívidas foram canceladas. E desfrute no seu interior de uma vida sem dívidas, onde o cancelamento de dívidas entrou e mudou todo o seu quadro. Viva isso, sabe? Creia, receba e desfrute. Mas eu estou com dívida, eu ainda tenho um problema em casa, eu ainda tenho um problema de saúde, eu ainda tenho essas coisas.
Sim, mas você vai crer, receber e desfrutar de todo o cancelamento que Jesus fez por você na cruz. Ele merece isso. Você vai crer, receber e desfrutar de tudo que Ele fez. E enquanto você está fazendo isso, sabe o que vai acontecendo? Isso vai tomando conta da sua vida. Isso vai irradiando para o seu exterior e vai te trazendo o cancelamento daquelas outras dívidas que vão chegando na sua vida. Olha, o diabo vai tentar te assustar. Não tenha medo. Fique firme. Continue crendo, recebendo e desfrutando. Porque na cruz, o Senhor Jesus já liberou sobre mim, sobre você, a bênção do cancelamento de dívidas. A bênção do Shemitah. Ele já decretou: pode ir. Vocês estão liberados. Vá, desfrute. O que Eliseu disse para aquela mulher? Libere seus filhos, paga a dívida e libere seus filhos. E viva do que sobrar. Ou seja, desfrute da sua vida. Nós não podemos viver a vida toda em preocupações com dívidas. Deus quer que a gente desfrute do cancelamento da dívida que já foi feito. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar. E vamos receber. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado por esta noite profética, pela tua palavra, que é poderosa e viva, que é mais cortante do que espada de dois gumes. Obrigado porque a tua palavra alcançou o meu ser. E com a minha mente eu criei. Com o meu coração eu recebi. E com o meu espírito eu desfrutei. Eu vou continuar crendo, recebendo e desfrutando por toda a minha vida das bênçãos do Shemitah, das bênçãos vindas da cruz, quando todas as minhas dívidas foram canceladas. E eu declaro para o mundo espiritual que eu não tenho mais dívidas e que não vai adiantar o inimigo me enviar boletos. Eles não vão me assustar, porque eu já estou debaixo do tempo profético, que é a bênção do Shemitah. Todas as minhas dívidas, passadas, presentes e futuras, já estão canceladas pelo poder da cruz, pelo poder do nome de Jesus. O grande Shemitah, o verdadeiro Shemitah, aquele que cancelou e que cancela todas as minhas dívidas. E eu vou viver na terra, desfrutando do melhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite profética.
eu abro meu coração e recebo Jesus Cristo dentro dele. Eu desfruto agora da minha salvação ao receber esse fruto maravilhoso do Shemitah, que é Jesus Cristo, no meu coração. Eu te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus.